Bom, se você tem acompanhado os últimos episódios, você sabe que a gente está falando sobre a armadura de Deus. E no último episódio a gente falou sobre como a armadura de Deus são as coisas que o próprio Cristo conquistou para a gente na cruz e que a gente tem que tomar posse. E falamos sobre a verdade e o que significa tomar posse do cinto da verdade, que é a base de todo o resto da armadura. Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Pedro e esse aqui é o These Steps, um podcast onde juntos aprendemos a pisar nos passos de Jesus e seguir a trilha que ele deixou aqui na Terra para nós. Hoje a gente vai estar falando sobre todas as partes da armadura e no último episódio a gente terminou com o cinto da verdade e no verso 14 Paulo fala sobre a couraça da justiça. E se você não sabe o que é uma couraça, isso aqui é uma couraça. E a couraça era o que protegia a maior parte, a parte que era mais vulnerável dos soldados. E quando ele fala aqui sobre a couraça da justiça, o que significa essa justiça? E é a justiça com que Deus justifica eu e você, pecadores, através do sangue de Jesus. Então, através do sacrifício de Jesus, Deus justifica nós, pecadores. Bom, e Paulo fala isso também, a carta de Romanos, no capítulo 8, no verso 33. Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E é bom lembrar disso quando as acusações chegam, quando os dardos inflamáveis do inimigo chegam, falando que você não vale nada, que você não é digno de nada, que você é um cristão vagabundo, que você é um pecador. E realmente, eu não valho de nada. Eu não tenho nenhum valor em mim. E eu sou um pecador, mas Deus não me aceita pelos meus méritos, mas pela justiça de Cristo. E há uma diferença entre a acusação e a culpa. Se você não sente culpa depois de pecar, tem um problema nisso, porque nós cristãos devemos sentir culpa depois de pecar, porque é o começo do processo de arrependimento, e que é bem diferente do sentimento de acusação, porque o sentimento de culpa que leva ao arrependimento é algo bom. E é o Espírito Santo que nos convence. Agora, Satanás ele quer nos acusar. Ele quer que você se sinta derrotado e sem perdão. E quer diariamente falar que você não serve para nada. Diariamente a gente tem que saber que a gente não é nada. Mas a bondade que vem de nós, o bom que eu tenho em mim, não sou eu. É o próprio Espírito Santo que vive em mim. E a humildade é a chave para tomar a couraça da justiça. E aí vamos para o verso 15, Paulo fala do calçado do Evangelho da paz. Então a paz que o Evangelho produz. E a gente precisa andar na paz que temos com Deus. Através do sacrifício de Jesus, hoje temos paz com Deus. E em cima das boas notícias de que Jesus morreu na cruz e hoje a gente pode ter acesso ao Pai através dele, a gente precisa andar em cima disso, através da paz que o Evangelho nos traz. E aí, pulando para o verso 16, Paulo fala do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E o que funciona como esse escudo? A fé. Mas a fé em quê? Porque se você crê numa mentira, isso te leva ao inferno. Mas o que te salva não é a sua fé geral, mas no que você deposita a sua fé, no que você crê. Se é em Cristo Jesus, sim, esse é o caminho da salvação. Porque há apenas um caminho para a salvação, que é em Cristo Jesus. E a fé, Paulo fala em Romanos 10, que vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí, pulando para o versículo 17, Paulo fala: E tomai o capacete da salvação. O capacete da salvação. Como é que eu tomo posse do capacete da salvação? É tendo certeza da sua salvação. Porque sabe qual é um problema? Soldado sem certeza, vaga sem destino. Porque crente certo da sua salvação é um soldado ousado, é um soldado que saqueia o inferno, trazendo vidas para a luz. E se você tem certeza da sua salvação, eu quero fazer uma dinâmica. Pausa o vídeo e eu quero que você me responda por que você tem certeza da sua salvação. E é verdade que muita gente pensou numa resposta que começava com duas palavras. Porque eu. E eu aprendi isso não faz muito tempo, que na verdade a nossa resposta, e mediante a certeza da nossa salvação, tem que começar com outras duas palavras. Pela graça. Pela graça de Jesus Cristo.
porque Ele me salvou. Não é por conta do meu mérito, das coisas que eu faço. O capacete da salvação é me dado na certeza que eu tenho na graça de Jesus Cristo. E a última parte da nossa armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo já dá a resposta pra gente. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada que você usa para se defender e para atacar um inimigo é a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, ele sempre respondia, porque está escrito. E sabe por que muito crente cai? Porque não sabe aonde está escrito e o que está escrito. A nossa resposta mediante a tentação não tem que ser porque eu não quero ou porque eu não posso, mas a nossa resposta mediante a tentação tem que começar com porque está escrito. A gente precisa ter a palavra na nossa língua para responder à tentação. A gente precisa responder com a palavra porque a palavra é viva. E mais uma vez, terminando o capítulo, Paulo no versículo 18 ele fala: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a gente toma posse dessa armadura com oração. Com oração e lendo a palavra de Deus. É assim que a gente toma posse da armadura, de todas as partes dela. E a nossa certeza da salvação tem que estar em Jesus Cristo e na misericórdia e a graça dele para a nossa vida. E assim a gente termina o nosso tópico sobre Efésios 6 e a armadura de Deus. Eu gostei disso, da gente entrar num tópico. Vocês comentam o que vocês acharam, mas eu achei bem legal que a gente conseguiu se aprofundar realmente em um capítulo só. Óbvio que puxando versículo daqui e dali, mas em um capítulo só, do versículo 10 ao 18, a gente conseguiu se aprofundar em 3 vídeos. Eu acredito que ficou bem legal isso. Eu aprendi muito nesse processo e espero que você também tenha aprendido muito. Mas vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse vídeo. Obrigado, Pai, por essa série de vídeos que fizemos em cima da armadura de Deus, da armadura do Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos tomar posse dela de todas as partes e ter certeza da nossa salvação mediante a Tua graça, Senhor. A Tua graça e misericórdia. Que o Senhor nos lembre todos os dias de tomar posse dessa armadura, porque é algo diário, não é algo de uma vez só. Então, que o Senhor venha nos guiar, que possamos seguir os Teus passos, Jesus, que possamos seguir a trilha que o Senhor deixou aqui na terra para nós. Assim oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém. E como sempre, eu vou te pedir, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilha no grupo da família, do churrasco, da escola, do trabalho. Compartilha, por favor. Vamos compartilhar a palavra do Senhor para que mais pessoas possam viver a verdadeira vida, que é só encontrada em Jesus Cristo. E a gente se vê no próximo Jesus Steps domingo que vem. Tamo junto.